super importante para o nosso dia a dia. Quem já se pegou estressada, cansada, desanimada, querendo transformar a vida, ou que olha para a vida e fala, meu Deus, tem algo de errado e eu não sei o que é, né? Para isso, para responder essas questões para nós, a nossa convidada de hoje, a Renata Lamin, está aqui para responder bastante dúvidas que eu tenho, que você de casa tem e que vive me mandando inbox. Seja bem-vinda, viu, Renata? Muito obrigada, Aurora, pelo convite. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui para compartilhar um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar hoje, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E a Renata, ela é treinadora mental, isso, Renata? Uma das habilidades da Renata, né? Hoje eu sou treinadora mental, eu sou reprogramadora mental, psicoterapeuta, sou especialista em neurociência e epigenética, né? Entre outros tipos de terapia voltadas para reprogramação, para curas e também Master Coach. Então, muitas especificações aí, né? Depois a Renata vai contar um pouco da vida dela e da transformação que aconteceu na vida da Renata. Mas antes, Renata, eu quero te fazer uma pergunta. Muitas pessoas estão vivendo esse momento aí de transição, de olhar para a vida, de querer transformar a vida? Eu acredito que sim, Aurora. E a gente está num momento propício para isso, né? Eu falo que esse período de pandemia, esse período que as pessoas estão nesse isolamento, eu acho que as pessoas estão tendo a oportunidade de olhar mais para dentro de si, né? E despertar consciência para aquilo que elas precisam mudar. Exato. Porque se não estão felizes com alguma área da vida, é porque tem algo errado. Eu até vi uma reportagem que muitos divórcios estão acontecendo nesse período, né, pós-pandemia. E você acredita que durante antes da pandemia, quando as pessoas estavam no mundo agitado, correndo, as pessoas estavam postergando as decisões? Eu acho que não. A convivência, ela é desafiadora. Né? As pessoas, elas têm muitos vícios emocionais, né? Conviver é um desafio, né? Você precisa haver cumplicidade, precisa haver respeito. E quais são os valores de cada um, né? Porque se a nossa vida é pautada em princípios, em valores, né? E também, eu acredito que a gente tem que ter Deus dentro da família, sim, da gente, dentro do nosso lar. Tudo isso fica mais fácil para a gente conduzir. Né? Hoje em dia as pessoas se casam e elas continuam querendo agir de forma individualizada muitas vezes. Sim. Não são né? Porque a Bíblia diz que quando você casa, você se torna um só com o teu marido, né? E as pessoas ainda ficam individualizadas, né? Com os teus jeitos. Eu acho que muito dessas dificuldades vem muito da infância, né? O que esse homem, o que essa mulher viu na infância com relação a casamento, a relacionamento. E a gente tende a repetir muito padrões positivos e também padrões negativos da nossa infância, dos nossos pais, ou de quem muitas vezes nos criou. Sim, e você trabalha especificamente fazendo essa análise? Sim, hoje eu faço palestras também, dou treinamentos, dou mentorias, faço processos de reprogramação mental junto com o processo de coach, né? Ajudo a identificar o que trava, o que impede. Você tem um sonho grandioso para realizar, um objetivo, e você não sabe como agir. Você não sabe o que te paralisa, o que te bloqueia. Então, o processo de coach com reprogramação mental, a gente identifica tudo isso. Os seus impedimentos, quais as crenças que te limitam. Então, a gente vai desbloqueando você mentalmente, né? E te ajuda a traçar um plano de ação para aquilo que você quer. Então, o processo flui, normalmente são 10 sessões, ou sessões individuais, se a pessoa quer tratar um trauma, quer tratar um medo, ou quer tratar um problema no relacionamento, ou a cura de algo, né? Como eu sou especialista em Theta Healing, trabalho muito com essa parte de cura, porque toda doença, todo problema de saúde vem de um desequilíbrio emocional, né?
E isso vai somatizando, vai psicossomatizando antimatéria no nosso corpo. Por isso que as doenças se formam. Sim, sim. Aí chama-se tratamento, Renata, ou não? Não chamo de tratamento, eu falo que são protocolos próprios que eu criei, né? Certo. Eu fiz quase 30 formações, né, dentro do poder da mente, da neurociência, para entender absolutamente tudo, como a nossa mente funciona. E a gente pode hoje, a gente tem, através das nossas sinapses neurais, a gente tem uma neoplasticidade cerebral. Então a gente pode programar e reprogramar qualquer coisa na nossa vida, mudar qualquer coisa na nossa vida. E para isso a gente precisa limpar primeiro. Então dentro do meu programa a gente faz a desprogramação, que é a limpeza emocional, a reprogramação e a programação. Porque muitos dos nossos desafios estão nessa caixinha aí que é o subconsciente, o inconsciente, é isso? Isso, que é a mesma coisa. O subconsciente e o inconsciente é a mesma coisa, que rege 95% da nossa vida hoje. Então, todas as nossas dores, as nossas memórias, os nossos traumas, eles estão relacionados às nossas emoções mal resolvidas e regem 95% da nossa vida. Quem já não brigou, né, com o marido em casa sem querer brigar? Às vezes briga com os filhos, desconta dos filhos, e às vezes no trabalho, no geral. Quem muitas vezes explode no trânsito por razões insignificantes. E todas essas atitudes estão relacionadas aos 95% do inconsciente. Exatamente. São gatilhos emocionais. Né? Então isso tudo vai se acumulando ao longo do tempo. Certo. E aí vai disparando esses gatilhos. Então muitas atitudes que nós temos, que a gente toma por impulso, estão relacionados a esses gatilhos emocionais. Relacionados a quê? Feridas emocionais, traumas emocionais da infância. Nossa, muito, 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 muito legal, né? E aí você ajuda as pessoas a identificarem esses gatilhos e trazê-lo de maneira consciente, é isso? Isso, na verdade são várias técnicas que eu aplico, né? A gente tem reprogramações mentais durante as sessões, né? A gente trabalha muito com os objetivos, metas que as pessoas querem alcançar, e técnicas de ou hipnoterapia ou de programação neurolinguística. Então a gente vai reprogramando esses eventos. É como se eu voltasse você no tempo até a sua gestação, a tua infância. Então quando você entra em estado teta, por exemplo, te coloca em estado teta, como se fosse um estado meditativo, e eu traço uma linha do tempo, e você vai voltando nos teus momentos de dor. E às vezes um momento de dor que você viu, sentiu na infância, foi uma crença profunda, um trauma profundo ali, que está regendo e atrapalhando você de ser feliz hoje. E muitas vezes a pessoa não tem isso de maneira consciente, ela nem se lembra. Ela não tem, muito sim, porque vive de passado. Né? A depressão, por exemplo, são pessoas que vivem de passado. Elas não se desapegam das dores do passado. A ansiedade é a pessoa que teme o futuro. Ela é muito ansiosa com o dia de amanhã, com amanhã, como é que vai ser, e não consegue viver o momento presente. Então a gente trabalha com muitas técnicas também de meditação, porque a gente se coloca no momento presente. Então todas essas técnicas, elas ajudam também a pessoa a se colocar no momento de agora, a cura, a trabalhar a ansiedade, a trabalhar a depressão. E aí a gente vai trabalhando aos poucos. Tem muita gente com processos de abandono emocional muito grande, rejeição. E a pessoa se auto-sabota, Aurora, e não sabe por quê. Por que tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro? O que ela ouviu na infância sobre dinheiro? Que dinheiro não presta, que não traz dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. Então tudo isso está lá no inconsciente, está regendo a tua vida. Você vai começar a ganhar e você vai dar um jeito de se auto-sabotar e perder. Quantas pessoas ganham e perdem? Ganham e perdem. Por quê? Tá lá, essa crença está lá no inconsciente dela. Então a gente vai desbloqueando esses pilares que estão bloqueados, que a pessoa não consegue se realizar. Então, por exemplo, numa primeira avaliação, a gente avalia, dentro dos 11 pilares, faz uma avaliação, tá? Quais os pilares que você quer trabalhar? Quais os teus piores pilares? É financeiro? É profissional? É o conjugal? É o pilar emocional? Que tem pessoas que não conseguem ter equilíbrio emocional para nada. Sim. Né? Se desequilibra emocionalmente.
E a gente tem segredos, tem chaves para isso, para encontrar esse equilíbrio emocional, para aumentar a nossa frequência. Eu falo que assim, a minha primeira sessão, eu explico para o cliente que eu não chamo de paciente, eu não gosto. Porque eu não trato problemas, eu trato pessoas. Né? Trato assim, eu falo que é o despertar da alma, é o despertar da identidade, da essência de cada um. Porque a gente vem com uma essência divina, nós somos imagem e semelhança do Criador. A gente está aqui para ser feliz, Aurora. E não queira menos que isso para a tua vida. Você está aqui para ser feliz, nós estamos aqui para ser feliz e realizar todos os pilares da vida. Então, a primeira coisa que eu explico, eu falo que eu dou uma aula de física quântica para ensinar para as pessoas como elas criam a realidade delas. Como é que você cria a sua realidade todos os dias, seus problemas todos os dias, o que você vive todos os dias. Se posicionando, falando, né? Primeiramente. Sim. Mas primeiro crendo, né? Acreditando, né? Acreditando, só que a gente tem... Então, por exemplo, o que a física quântica e a neurociência fala com relação à cocriação da realidade? Como é que a gente cria a nossa realidade? Por que os pensamentos e os sentimentos e as nossas ações são tão importantes? Porque é isso que cria a nossa realidade. As pessoas precisam entender que a gente tem um campo de energia. Os nossos pensamentos, eles emitem uma onda elétrica. Os nossos sentimentos, uma onda magnética. Então, o pensamento vai para o universo, o sentimento volta. O que cria não é pensamento positivo. O que cria a nossa realidade são os nossos sentimentos. O que você pensa e o que você sente está congruente? Pensamento, sentimento e ações. E aí gera resultados. Exatamente. Né? Tem que ter congruência. Minha diretora sempre fala essa palavra, congruência. Eu gosto muito, né? Exatamente. E os nossos sentimentos é que criam. Então, para a gente fechar o primeiro bloco, pensamentos, sentimentos e ações alinhados vibracionalmente, congruentes. O que você pensa, eu posso, eu quero. Você sente que você é capaz? Ou você fala para você que você tem medo, que você não vai conseguir, que é difícil? É essa congruência. E você age como se fosse? Você está agindo em congruência com aquilo que você fala e sente? Ou você mostra uma coisa para o outro, fala para o outro aquilo que você não é? Sente, é verdade. Gente, que papo muito, muito gostoso com a Renata. Fique aí, não saia daí, nós vamos para um intervalo e já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Renata Lamin, ela que é treinadora mental, e nós estamos conversando sobre todas essas transformações que a gente pode fazer na nossa vida através da neurociência, né, Renata? E agora, quero que você fale para o pessoal de casa quem é a Renata. Poxa, Renata é uma mulher intensa, Aurora. Olha, depois que eu despertei a minha identidade, e eu descobri quem eu verdadeiramente era, como mulher, como mãe, como esposa, como ser humano, como a filha de Deus. Quando a gente desperta a nossa essência, a nossa identidade, e a gente sabe verdadeiramente quem nós somos, o que a gente veio fazer nessa existência, a gente se desabrocha. É verdade. Né? Então hoje, eu sou mãe, muito dedicada, eu sou esposa, sou filha, né? Eu sou a Renata que esbanja energia, transborda amor e um desejo intenso de fazer a diferença no mundo. Né? Eu despertei a minha missão de alma, que é usar a minha história de transformação, a minha história de cura em todos os pilares da minha vida e ensinar o que eu fiz para transformar as pessoas que também precisam de transformação e não sabem qual é o caminho seguir, né? O que fazer? Eu não estou feliz com a minha vida, eu sinto que algo me trava, que algo me bloqueia, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei qual é o propósito da minha existência. Eu sei o caminho, eu passei por uma longa jornada, né? Então isso é o meu propósito hoje, é mostrar o que eu fiz para transformar a minha vida.
Porque eu acredito que nós estamos aqui para viver uma vida abundante, uma vida feliz, um casamento feliz, sabe, se realizar profissionalmente, em todos os pilares da vida. Sim, com certeza, Renata. E você nem sempre foi assim, né? Quem olha para você, essa mulher linda, poderosa, nem sempre a Renata foi assim. Não. E uma coisa que eu sempre falo, Aurora, não são as nossas origens, não é a nossa dor, nossas memórias, de onde a gente veio, que vai determinar quem você vai ser. São as nossas decisões diárias, as nossas escolhas. O que você projeta para a tua vida? O que você quer para a tua vida? Né? Então, desde pequena, eu tinha muito isso em mim. Que diferença eu vou fazer no mundo? Né? E eu tinha um objetivo. Hoje em dia as pessoas não sabem o que querem. Se não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Você está vivendo por viver. A gente tem um propósito aqui. Se você não sabe qual é o teu propósito nessa existência, pergunte a Deus. Qual é o teu lugar no mundo? Quais são os seus dons, suas habilidades? Pede para que Deus te desperte a tua consciência. Pede para que Deus te mostre o que você precisa curar na tua vida. O que você precisa se transformar, qual é o caminho que eu garanto para você. Aurora, eu garanto. A resposta vem, né? Vem, porque eu dobrei e dobro os meus joelhos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Sim. Com toda humildade. Eu falo que a gente precisa de 4 coisas. Verdade com a gente. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, você enxerga uma verdade. Qual é a verdade real? Olhe para dentro de você. Qual é a tua verdade? Quem é você? Verdade, humildade, coragem e persistência. São 4 fatores que te transformam no que você quiser. Né? E a partir daí, autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pela tua vida, pelo teu fracasso. Fracassar e desistir. Se você se sente uma pessoa fracassada, é porque você está desistindo. Você começa algo e para. E se você começa algo e para, tem algo que te trava. Você tem alguma crença aí que você precisa tratar. Né? Eu tive uma infância muito carente, Aurora. Eu cresci na roça até os meus 11 anos. Que delícia a roça, né? Uma delícia. Mas você tem outro lado, outras limitações. Sim. Né? Então fui para a cidade estudar com 11 anos. Você estudava naquela sala polisseriada, que era todas as séries juntas na roça? Lá na roça, sim. Né? Primeira fileira, primeiro ano. Era primeira, segunda, terceira e quarta. Na mesma sala. Então, quando eu fui pra cidade, eu era semi-analfabeta. Você foi pra quinta série. Semi-analfabeta. E quando você foi pra casa de algum parente ou você foi com a tua família? Não, minha família continuou na roça. Nossa, então você ainda foi pra casa de alguém. Fui a minha irmã, depois fui eu, depois foi meu irmão. Então, assim, moravam na casa de um, na casa de outro, depois numa pensão, depois meu pai conseguiu alugar uma kitnet para que morássemos todos juntos. Só que nós tínhamos um objetivo, que era estudar, aproveitar cada momento. Eu falo que a única maneira de eu mudar a minha vida é aproveitar e valorizar a oportunidade que os meus pais estão fazendo para me dar. Que era estudar. Com todas as minhas dificuldades, com todas as crenças que me limitavam de capacidade, de identidade, de merecimento, tudo. Mas era assim, um dia a dia. E o meu sonho era fazer algo que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E eu queria ser advogada. E as pessoas riam na minha cara. Eu vou ser advogada. E eu vou ter um escritório na Avenida Paulista, eu falava. E eu escrevi isso. Então, profetiza na tua vida, em cada pilar da tua vida, decreta na tua vida o que você quer, o que você merece e o que você vai conquistar. Eu te garanto que você transforma a tua vida. Porque há 10 anos atrás eu fiz isso, Aurora. Eu escrevi uma carta para o meu eu do futuro. Eu trabalho muito isso com os meus clientes. Escrevi uma carta para o meu eu do futuro, há 10 anos atrás, no dia mais desafiador e triste da minha vida. E hoje eu vivo tudo que eu escrevi naquela carta em todos os pilares da minha vida. E aí eu me formei advogada, depois eu fui para São Paulo,
E você morava em que cidade? Resende. Você se formou por lá mesmo? Não, eu terminei em São Paulo. Em São Paulo. Porque aí eu me casei, fui para São Paulo, tive minha filha muito nova, me casei muito nova com o meu primeiro casamento. Foi um casamento muito desafiador, um casamento muito tóxico, muito abusivo. E eu não entendia por que eu vivia e vivi durante tantos anos aquele casamento. Eu não conseguia sair daquilo. Por quê? Mesmo formada? Mesmo formada, mesmo bem profissionalmente, não importa. Quando você tem crenças limitantes de merecimento, de capacidade, de identidade, você se permite não ser respeitada, não se permite não ser valorizada, não se permite, porque se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu não me respeito, quem vai me respeitar? Se eu não me valorizo, não sei quem eu sou, com a minha identidade, eu vou permitir que o outro faça comigo o que ele quiser e fale pra mim o que ele quiser. E aí a minha autoestima vai diminuindo. E se alguém fala pra você que você não vai conseguir, por mais que você lute, por mais que você se esforce, algo vai vir pra tentar te derrubar. Porque tá lá no teu inconsciente, não vou conseguir. Eu cresci escutando isso. Você não vai ser capaz. Você é da roça, você tem déficit de aprendizado. E hoje, Aurora, eu agradeço e honro essa pessoa. Honro. Porque eu chamo de atores. As pessoas que vêm, que nos fazem sofrer, são as pessoas que às vezes mais nos amam. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes são os irmãos, às vezes é o marido. Medo, né? E sabe por que essa pessoa foi colocada no teu caminho? Para te desafiar a ser melhor. A te desafiar a despertar quem você nasceu para ser. Então, se essa pessoa fala que você não é capaz, que você não vai conseguir, é para despertar você, porque você é capaz. E você vai conseguir se você se determinar, se você decidir. A nossa vida ela é baseada em decisões. Você decide, faz escolhas todos os dias. Nós fazemos escolhas todos os dias. Sim, com certeza. Ou nós dominamos as nossas emoções, ou deixamos as nossas emoções, as nossas dores nos dominar. E hoje eu agradeço todos os atores que foram colocados na minha vida. Porque eu só me transformei na mulher que eu sou hoje. Eu só sinto a paz que eu tenho hoje para viver. Porque essas pessoas me moldaram. Né? Elas me lapidaram, elas foram me lapidando dia após dia. E eu fui me transformando. Sim. E essas pessoas, elas são colocadas no nosso caminho por razões que eu tenho certeza que Deus explica. Nós sintonizamos essas pessoas. Todas as pessoas que são colocadas no nosso caminho em situações difíceis, nós sintonizamos de acordo com a nossa frequência. E às vezes elas são colocadas porque você precisa passar por aquilo. Para desafiar mesmo. Para te desafiar a ser melhor. E aí me conta assim, aí você fez o direito, foi advogada? Advoguei quase 20 anos. 20 anos lá na Avenida Paulista. Isso. E aí, Centrão de São Paulo. Eu escrevi e decretei. E eu falava, eu vou ainda ter um escritório no meio da Avenida... Era no meio, eu falava no meio da Avenida Paulista. E aí, riam na minha cara, né? Imagina, você... E eu perguntava para Deus, Aurora, esse é um outro segredo que eu vou contar para vocês. Pergunta. Para de lamúria. Para de implorar para Deus. Suplicar. Não é assim que se ora, desculpa. Agradeça. Sim. Quando eu comecei a agradecer, eu visualizava, eu sentia, eu andava no meio da Avenida Paulista, olhava para o alto e falava assim, eu sentia. E isso tem muito poder, o poder da visualização, o poder do sentimento, porque é isso que cria. Agradecia por algo que você ainda não tinha. Sim, então, você, como se eu tivesse, é o poder da fé. O que é fé para você? Sim. Não é isso? Então, por exemplo, você queria um escritório, você falava, Senhor, obrigada pelo escritório no 14º andar, uma sala ampla, isso, eu de 100 imaginava, metros quadrados. Eu imaginava como era, eu fechava os olhos, eu me imaginava. Eu sentia, eu vibrava, porque são as nossas emoções que criam. O como é com Deus. As pessoas estão preocupadas com o como, por isso que elas não saem do lugar. Quando você tem um desejo intenso no teu coração, projete, intencione, joga a intenção para o universo. Escreve, profetiza, visualiza.
O como é com Deus. Gente, maravilhosa essa mulher, não é? Muitos outros assuntos nós ainda vamos terminar a tua história, né? Porque nós não terminamos ainda. No próximo bloco nós vamos voltar aqui e continuar falando um pouco da história da Renata e muitos outros assuntos. Não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta neste bate-papo gostoso com a Renata Lamin. Olha, toda hora eu engasgo no nome dela, mas eu prometo que eu não vou engasgar mais. Mas não tem problema engasgar, né? Porque por isso que eu fico só no Renata, né? Mas a Renata, ela é treinadora mental e ela tá dando muitas dicas, além de contar a história de transformação de vida, que é muito importante, né, Renata? As pessoas identificarem a missão, né? O propósito, né? E aí você estava me contando que você visualizou lá o escritório na Avenida Paulista, né? Isso. A nossa mente, ela tem muito poder, Aurora. Muito poder. Então, aquilo que você traz de visualização, que você mentaliza, que você sente aquilo como se fosse verdade, nada mais é do que você estar colocando a fé em prática. A fé não é você acreditar naquilo que você quer. Sim. Né? Então, por mais que eu tenha crescido na roça, ido para a cidade, vivido todas as dificuldades possíveis, eu tinha um propósito. Né? E o meu propósito inicial foi fazer direito. Esse era um sonho, porque fazendo direito eu poderia ajudar as pessoas. Eu trabalhei na Defensoria Pública, eu trabalhei na favela do Heliópolis durante muitos anos, ajudando mulheres vítimas de violência doméstica. Olha que coisa, eu ajudava mulheres vítimas de violência doméstica e vivia um casamento tóxico. Coragem pra... Não, nunca tive coragem. Eu não tinha coragem. Porque como é que você vai se expor tua vida? Né? Eu vim de uma crença familiar que você não pode se separar. Hoje em dia, mulheres estão vivendo casamentos abusivos e elas não sabem muitas vezes como sair disso. Elas se mantêm nesse casamento por dependência financeira. E que não era o teu caso, né? Por crença de incapacidade, de não merecimento e identidade disfuncional, porque elas não sabem quem elas são. E aí elas se colocam como vítimas. Eu me colocava como vítima. E quando eu assumi a autorresponsabilidade pela minha vida, eu falei, meu Deus, eu nunca fui vítima. Eu me permiti, a gente tem a vida que a gente tolera, não reclama daquilo que você se permite viver. É forte, né, Renata? A gente reclama daquilo que eu era assim. Né? Eu reclamava todos os dias daquilo que eu vivia e eu não conseguia sair daquilo. Né? E aí eu comecei a perguntar para Deus. Na verdade, eu comecei a agradecer a Deus. E eu comecei a dobrar os meus joelhos e perguntar o que eu precisava aprender com aquela situação que eu vivia. Eu ajoelhava e falava, Criador, eu agradeço por esse aprendizado diário. O que eu preciso aprender com esse relacionamento? O que eu preciso aprender com essa pessoa que foi colocada no meu caminho? Porque ela veio para me ensinar algo. Então eu comecei a abrir o meu coração e olhar para aquilo que aquela pessoa tinha de bom e o que ela estava me ensinando. E quando eu comecei a fazer isso, as portas foram se abrindo para mim. Né? Eu consegui, depois que eu me separei, eu tomei depois de 2 anos, eu conheci o meu atual marido, né? E ele foi exatamente como você desenhou lá atrás. Como eu desenhei e escrevi. Exatamente. Como homem, com caráter, com integridade, com os mesmos princípios, valores. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, você vai atrair uma pessoa em ressonância com você. Com a mesma frequência que você. Talvez com as mesmas dores emocionais que você. Né? E aí depois de 2 anos, aos poucos eu comecei. Foi meu segundo namorado. O meu marido atual é meu segundo namorado. E aí comecei a me relacionar. Em 2014, eu fui realizar um outro grande sonho.
Porque eu sempre trabalhei com a minha irmã com roupa, sapato, moda. Eu sempre amei, sempre foi uma paixão. E aí eu resolvi me mudar para São José dos Campos e abrir uma loja, Renata Lamino Center Valley. Pode ser que muitas pessoas conhecem. Eu conheci lá, já comprei até um sapato lá na época. E comecei a trabalhar com linha festa, com moda, e eu amei. Era a minha paixão. Mas não era ainda a minha missão de alma. Eu acho que eu queria mais. Porque eu conseguia fazer diferença. De alguma maneira você estava alcançando as pessoas, sim, né? Eu fazia diferença na vida das pessoas, mas eu queria ter um alcance maior. E aí eu continuei com o meu escritório em São Paulo e com a loja. Trabalhava de domingo a domingo, 15 horas por dia. Não tinha vida. E aí eu comecei a ter problema de saúde, sério. Tinha um problema sério de saúde. E aí mais uma vez eu fui perguntar para Deus o que eu precisava aprender com aquilo. Porque se eu tô com problema de saúde... E aí eu falava assim, eu lembro que eu fui no médico, eu tinha crises muito agudas de dor e eu tive um problema sério no intestino. E eu fui no médico e ele falou, você vai precisar operar e cortar um pedaço do seu intestino. Aquele dia, eu cheguei em casa, me ajoelhei e falei, Criador, o nosso corpo ele tem uma inteligência divina. Se eu curo um corte, se eu curo um machucado, eu posso curar qualquer coisa na minha vida, inclusive o meu corpo físico. Eu não vou fazer essa cirurgia. E comecei a perguntar para Deus o que eu tinha que fazer para me curar. Em quem eu precisava me transformar. O que eu precisava curar em mim emocionalmente. Porque todas as nossas emoções, em desequilíbrio energético, elas somatizam anticorpos, antimatéria no nosso corpo, que vai criar alguma doença, algum problema de saúde. E aí eu fui mentalizando. Comecei a fazer meditação, fui mentalizando o meu corpo sadio, fazendo afirmações, eu fui reprogramando a minha mente. E aí eu comecei a estudar neurociência, comecei a estudar epigenética. Aí foi o seu primeiro contato. Fui estudar inteligência emocional. Inteligência emocional, né? Eu sou especialista em inteligência emocional e por aí não parei mais. E aí fui fazendo uma formação, fui fazendo outra. Em 3 meses... eu curei do meu problema de saúde. Não fez a cirurgia? Não fiz a cirurgia. Não fiz. Eu tava com a cirurgia marcada. Um dia antes, eu liguei pro médico e falei, não, eu vou me curar. Se o meu corpo, ele somatizou e criou isso, eu posso. Então, tudo é uma decisão. Né? Então, eu fui mudando a minha frequência. Porque o problema de intestino, ele tá relacionado à culpa. Ele está relacionado à mágoa, principalmente culpa. Todas as doenças do nosso corpo, elas estão relacionadas a algum tipo de emoção. Todas, absolutamente todas. Né? Eu tenho claro isso quando eu vou atender meus clientes, dependendo do problema de saúde, a gente vai chegando e aí faz a cura. Sim. Principalmente o câncer. Né? O câncer está relacionado a ressentimento, a mágoa, a não perdão. Né? E aí eu fui limpando a minha vida. Eu fui estudando. Fui estudando, estudo muito. Eu estudo 4 horas por dia. E aí saiu do país, foi fazer especializações? Fui. Fiz especializações. Me especializei em reprogramação mental, voltada para neurociência. Final do ano eu fui para os Estados Unidos. Isso foi uma outra coisa que eu fiz, que é importante. Eu falo que a gente tem, Aurora, alguns passos para a tua transformação, para a gente se transformar. Você não consegue transformar na tua vida algo se você não fizer uma transformação interna. Né? É como se fosse velar da tua intimidade. Então, a gente tem alguns passos que eu falo que são chaves para a nossa transformação. Que a gente tem que ter o despertar da consciência, que é falar, epa, eu realmente... Não adianta eu querer mudar o outro, eu preciso mudar algo em mim. A gente muda a gente para depois mudar o outro. Sim. Né? O outro é consequência da nossa mudança interior. Então a gratidão para mim foi chave, fundamental. Você quer melhorar a tua frequência, melhorar a tua vida, reduzir a ansiedade? Gratidão todo dia. Agradeça por tudo. Porque a gratidão, ela é como se fosse a lei da atração na prática. Quando você agradece por aquilo que você já tem, vem mais para você. Né? Então era gratidão, que é sagrado, eu faço isso, gratidão, visualização, afirmações. E quando eu descobri que a gente pode programar o nosso DNA, como é que a gente reprograma o nosso DNA?
Tudo aquilo que você fala para você tá se programando. As nossas células, elas se reprogramam de 3 em 3 meses. Tudo é renovado dentro da gente. Então você vai programar isso para coisas positivas ou para coisas negativas. Gente, é uma escolha. O poder está realmente dentro. de O nós. poder, eu sempre falo, o poder está em você. Você mudar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu já passei por um processo, uma depressão suicida, um casamento abusivo, falência emocional, problema de saúde. Gente, problema financeiro. O que acontecia? Eu começava a ganhar, perdia. Não se sentia merecedora. perdia, me sentia merecedora. Porque eu não conseguia eu olhava pra mim e falava, meu Deus, por que eu tô começando a ter... Olhava lá naquela origem, né? Não, eu me auto-sabotava em que sentido? Era uma crença que eu tinha de merecimento relacionada a dinheiro. Por que eu tenho e o outro não tem? Eu me sentia culpada por Pelo ter. outro, e o outro não ter. E aí eu dava um jeito de acabar com aquilo que eu tinha. Eu começava a ajudar sem limite as pessoas. Porque eu não me conformava, por exemplo, da minha filha ter tanto e eu ver tanta criança na rua sem ter. Né? Isso tudo são crenças. Então, se você passa por isso hoje, você começa a melhorar a tua vida e cai, melhora, cai. Arruma um emprego melhor, cai. Crença de merecimento. E aí eu comecei, uma outra coisa que é extremamente importante. Muitas pessoas, uma pergunta só, muitas pessoas falam em relação a dívidas, né? Então, pagam dívidas, aí vai lá, estabelece, limpa nome, e aí tá tudo bonitinho de novo, aí daqui a pouquinho tá totalmente enrolado novamente. Tá ligado às crenças também. Tudo isso a gente reprograma no inconsciente, com o processo de reprogramação mental. E às vezes, Aurora, é uma sessão. Às vezes a pessoa vai, é uma sessão de hipnoterapia. Às vezes é uma sessão de Theta Healing. Você cura uma vida. E uma coisa que eu tenho percebido na sua fala, e que estou muito, muito admirada, é como você transita muito bem entre fé e ciência. Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Durante muito tempo as pessoas afastaram, né? As pessoas buscam Deus quando precisam. Na verdade, nós não somos imagem e semelhança do Criador. Sim. Deus não é o Criador, então nós somos o quê? Co-criadores. Co-criadores. Nós co-criamos a nossa vida. Sim. Não está nas mãos de Deus. A gente fala, eu sempre tive a vida inteira hábito de falar isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tá, mas... É verdade. E o teu livre-arbítrio? Deus te fez com livre-arbítrio. Você tem o poder de decidir a tua vida. Deus está no controle de tudo, Aurora. Mas quem está no comando da tua vida? Do barco da tua vida? Quem é o autor da tua história? Não é Deus que quer que você sofra? Não é Deus que quer que você tenha problema de saúde? Não é Deus que te fez para sofrer? Por quê? Que tem pessoas bem-sucedidas ganhando muito dinheiro, sendo muito felizes. Qual é o segredo do sucesso? Elas descobriram. O que será que você não está fazendo que o outro está fazendo para conseguir ser feliz? Tem um segredo. É isso aí mesmo. Você concorda? Concordo. Então as pessoas precisam despertar. Cara, o que o outro faz que está conseguindo? Ou as pessoas olham para o outro com inveja. Só pode ter roubado para ter conseguido um carro desse. A frequência que você manda volta. E tem um segredo fundamental que eu falei na segunda parte. O sentimento cria a nossa realidade. Então, o que é muito importante? O perdão. Perdoe quem você precisa perdoar. Perdoar não é você conviver com quem te fez mal. É você liberar a energia que está travando e bloqueando a tua vida. A partir de agora, gratidão é fundamental. Gratidão. Autorresponsabilidade é a primeira coisa. Né? Gratidão. Perdoar. Você precisa perdoar quem te fez mal. E abençoar. É verdade. Gente, que maravilha. E no próximo bloco, a Renata vai dar dicas de aí um passo a passo para a pessoa criar aí uma vida extraordinária. Que nós merecemos, Merecemos, né, estamos aqui para isso. Isso, fique aí, não saia daí que nós já voltamos. Programa Maravilha de
Mulher está de volta com a Renata Lamin, ela que é treinadora mental e está dando muitas dicas sobre o nosso dia a dia e como transformar a nossa vida, né, Renata? E ela agora vai deixar algumas dicas para a gente ter uma vida extraordinária, né? Sim, eu queria dar umas dicas práticas no pouquinho tempo que a gente tem agora para reprogramação mental. Certo. Então, como é que você aumenta a tua frequência? Como é que você sai do estado de lamentação, lamúria, reclamação para um estado de gratidão, né? Então, recapitulando, como que a gente cria a nossa realidade? Tudo que sai da nossa boca tem muito poder. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles criam a nossa realidade o tempo inteiro. Então, o que você tem falado? O que sai da tua boca? Qual é a tua comunicação com o teu marido, com os teus filhos? Aquilo que você fala está voltando para você. Mais daquilo. Então, algumas dicas práticas fundamentais. Se você quer começar a transformar a tua vida. Gratidões. Tem um caderno, um diário da gratidão. Escreva todos os dias quais os motivos que você tem para ser grato. Olhe mais para aquilo que você tem do que para aquilo que você não tem. Quanto mais você agradece pelo que você tem e valoriza aquilo que você tem e aceita aquilo que você tem, mais abundância e prosperidade, mais aumenta na vida da gente. Uma outra coisa que eu indico muito para os meus clientes, dentro do caderno da gratidão, fazer o eu sou. Quem é você? Você sabe quem é você? Qual é a tua real identidade? Se você não sabe, começa a reprogramar a tua mente. Você sabe quem é você? Quem é você? Eu sou corajosa, eu sou capaz, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou amor, eu sou luz, eu sou protegida, eu sou guiada, eu sou iluminada, Deus está em mim. Né? E a gente tem o nosso mural da vida extraordinária, tudo aquilo que você quer. Você coloca lá, pesquise fotos na internet, coloque fotos para todos os pilares. Qual é o casamento que você quer ter? Pilar saúde, pilar financeiro, profissional, as viagens, o carro que você quer ter, a casa que você quer morar. Isso tem muito poder para o universo. O como é com Deus. É verdade. A gente às vezes quer tomar o lugar de Deus, né? Tudo é energia. Nós somos energia, o universo é energia. Se a minha energia está em ressonância com a energia do universo, você consegue transformar qualquer coisa. Então esse mural, eu faço anualmente esse mural. Aurora, tudo que eu coloco no mural, até as coisas mais impossíveis, eu já consegui realizar. É impressionante. Sabe o que aconteceu comigo uma vez isso? Eu fiz um cartaz de meta, um mural, né? E aí eu coloquei um determinado patamar, né? Lá para alcançar. E eu não pus uma viagem que a empresa, na época, estava reconhecendo. Eu não pus, eu não visualizei a viagem. E ao final do período, faltou, assim, muito pouco para a viagem. E aí, quando eu olhei para o meu mural, eu percebi, falei, realmente, eu não conquistei porque eu não estava lá. Nossa. Porque faltou muito pouco. Faltou, assim, tem muito poder. Você faz o mural e olha todo dia para aquela imagem. Olha, tem muito poder isso. Né? E algumas dicas assim práticas que eu quero dar para vocês. Por exemplo, tá se sentindo ansioso, tá com medo, tá desequilibrado emocionalmente. Lembra, nós somos energia, o universo é energia. Então a gente tem um campo de energia. O que é o campo eletromagnético? O nosso campo de energia, a nossa aura, nosso corpo luminoso, nossa psicosfera de energia. Então, quando você fecha o teu campo de energia, você tem algum ritual de proteção? Eu vou ensinar uma técnica, um ritual de proteção para vocês. Anota, presta atenção para vocês não esquecerem. Vamos fazer junto? Vamos. Então, vamos lá. Você fecha os olhos, respira. Normalmente, você faz umas 3 respirações para acalmar. E aí, você pega a sua mão direita, coloca na sua testa. Ó. Deus está na minha mente. Deus está na minha mente. Deus está no meu coração. Deus Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Divino Criador. Em nome do Divino Criador. Criador de tudo que é. Criador de tudo que Eu me envolvo. Envolve a tua mão no círculo. Anti-horário. Sentido horário. Eu me envolvo num círculo de luz. Amor. Incondicional. Proteção. E paz. E decreto mão na testa.
E decreto. Eu sou protegida. Eu sou protegida. Eu sou guiada. Eu sou guiada. Mão no seu coração. Eu sou iluminada. Eu sou iluminada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus está em mim. Está em mim. Está feito, Está feito, está feito. E você pode compartilhar esse círculo de luz e proteção com teus filhos, com a tua família, com a tua casa. Fecha. Vocês acreditam que a gente sofre influências negativas? Às vezes a gente se desarmonia em casa, você não sabe a energia que você chegou no teu trabalho. Né? Às vezes você se desequilibrou e você está sendo influenciada por causa da tua frequência baixa. Quando a gente está numa frequência de medo, de raiva, de tristeza, as coisas ruins começam a acontecer, porque a tua proteção baixa. Então, se você... Eu crio esse hábito assim, desde a hora que eu acordo, eu não ponho o pé dentro da minha casa sem fazer o ritual de proteção. Antes de atender e depois que atendo. Sim. Antes de dormir. É muito importante. Né? E uma outra dica muito importante que eu vou dar: sentiu medo, sentiu ansiedade, sentiu raiva, sentiu tristeza, aconteceu alguma coisa, te desequilibrou, te tirou do sério, desequilibrou emocionalmente, coloque a mão no coração, embora, fecha os olhos, respira profundamente, leva oxigênio para o teu cérebro, você vai acalmar na hora. Embora eu esteja sentindo esse medo, essa angústia, essa preocupação. Qual é o sentimento? Né? Aí fala o sentimento. Fala, né? O sentimento. Certo. Eu decido liberar essa energia. Porque eu me aceito, eu me acolho, eu me perdoo, eu me amo. Profundo e inteiramente. Então, sentiu algo, acolha o sentimento. Mas você vai dar um comando para a tua mente que você vai liberar essa energia. E se você pega 5 minutos, no momento que você está totalmente desequilibrado emocionalmente, ou numa tristeza profunda, fecha teus olhos, respira, põe a mão no teu coração. Se conecta com a sabedoria do teu coração. A gente tem uma sabedoria interior. Se conecta com Deus. E você, embora eu esteja sentindo isso mesmo, mas eu decido liberar essa energia. Porque eu me aceito. Então você está se aceitando. As pessoas às vezes remoem culpa, medo. Né? Eu já vivi uma fase da minha vida com muita culpa. Isso me deixou doente. E às vezes as pessoas vivem processos de culpa que está destruindo a própria vida. Porque se culpa por algo que fez, ou por algo que não fez. Sim. Né? Algo que deixou de fazer. Ou uma tristeza, ou um relacionamento que não deu certo e ela projeta aquele que não deu certo para todos os demais e começa a repetir todo o padrão. Por quê? Crença de identidade, merecimento. E vai repetindo o padrão de pai e mãe. Às vezes o relacionamento que ela viu na infância, ela repete. Ou ela trai um marido igual, ou ela vai ser igual à mãe. Então a gente vai o quê? Desfazendo todo esse processo, todo esse emaranhado. Né? Passado, a gente honra o nosso passado, honra a nossa história, mas o passado ele não pode determinar quem a gente vai ser e o que a gente vai viver. Acredite que você merece o melhor. Escreve uma carta para o universo, escreve uma carta para o teu eu do futuro. Vou deixar essa dica para você, Aurora. Isso, eu vou fazer. Escreve uma carta para o teu eu do futuro. Quem vai ser a Aurora? Escreve uma carta para você daqui 2 anos, 5 anos, 3 anos, escolhe daqui 1 ano. O que você vai estar vivendo daqui a 1 ano? Você sabe aonde você quer chegar? Porque para você transformar a tua vida, você precisa saber o que você quer da tua vida. Quais são seus sonhos, seus objetivos? Como está a tua vida hoje? Projete aquilo que você quer viver. Né? Se determine, haja. Você precisa agir em prol daquilo que você quer. Escreve um objetivo, escreve ações. O que eu preciso fazer para realizar isso? Eu faço muito isso, isso é coach. Né? Eu tenho um objetivo, tá? O que eu preciso fazer para realizar isso? Eu estou montando meu treinamento online, o que eu preciso fazer para montar meu treinamento? Né? O quanto você se prepara, o quanto você estuda, quantos livros você leu no último ano, esse período de pandemia, curso, o que você fez de novo, o que você aprendeu de novo, para você ir para um outro nível, um outro patamar, mudar, melhorar, ganhar mais dinheiro, você precisa estar aberto a estudar, a aprender, a se preparar. As pessoas querem mudar de vida, querem ganhar dinheiro, querem mudar,
transformar, mas elas querem continuar fazendo a mesma coisa que elas fazem. Não tem como. Não tem. E aí elas querem fazer mais da mesma coisa que elas já fazem. Exatamente. Né? E aí não tem resultado, né, Renata? Eu sempre falo uma coisa assim, o que você tem, aonde você está hoje, ele está relacionado àquilo que você sabe hoje. Para você ir para um outro patamar, você precisa aprender algo mais. Você precisa se preparar. Exatamente. E as pessoas ficam se vitimizando. Esse é o grande Eu desafio. não posso, eu não consigo, tá difícil, eu não tenho. Enquanto você falar isso para você, é mais disso, é mais motivo que você vai ter para viver isso. Ou tá faltando. E foca na falta, e foca no não. Você foca no que você não tem ou você foca naquilo que você quer ter? Então, eu falo que são palavras negativas que bloqueiam a sua vida. Palavras negativas que bloqueiam a tua vida. Eu não posso, eu não consigo, não tenho dinheiro, vai faltar, eu tô com medo, não vai dar. Seja o que Deus quiser. Tá difícil? Tá difícil. É verdade. Renata, muito, 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 muito obrigada. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você deixasse aí para as pessoas as tuas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Quem quiser fazer um programa de reprogramação mental, ou alguma sessão. Exatamente. Pode falar aí. Então, o meu Instagram é Renata Lamin Oficial. Acompanhe os conteúdos. Eu gravo conteúdos, lives toda semana, ensinando, dando dicas, dando técnicas. E quem quiser também passar por um programa, algumas sessões de reprogramação mental, alguma sessão de terapia, ou fazer um processo de coach, eu também estou à disposição. Renata Lamin Oficial. E acompanha lá para você, eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida, o conteúdo que eu tô compartilhando com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Renata? Eu saio daqui a oportunidade. Assim, impactada com todo esse conteúdo. Foi muito gratificante. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui. E você vai vir outras vezes. De compartilhar um pouquinho da minha vida, compartilhar um pouquinho da minha história. Eu falo que você tem que ir resumindo tudo para conseguir falar um pouquinho de cada coisa. E isso ainda ficou assunto, viu, gente? Muita coisa ainda pra gente falar. A Renata volta outras vezes, viu, Renata? Eu agradeço, Aurora, agradeço mesmo. Muito obrigada, agradeço vocês também pela receptividade em nos ouvir. O programa Maravilha de Mulher chega ao final, mas você pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Não perca, viu? Tá recheada de novidades. E até o próximo programa.